Eu imagino quanto foi difícil para ele. Eu posso vê-lo pequenino, sendo levado para sua classe escolar. Eu imagino ele sendo criticado, sendo vítima de bullying, devido à sua pequena estatura. Eu imagino como era longo um ano letivo para o pequeno Zaqueu. Apesar de ser brilhante e inteligente, ele era vítima de seus coleguinhas. Eu imagino ele crescendo, sendo sempre o baixinho, gordinho, parecendo um personagem de história em quadrinhos. Eu imagino ele sendo excluído do meio dos seus. Eu imagino quanto duro foi a adolescência do jovem Zaqueu. Ninguém quer ficar perto daquilo que é diferente. E é muito pesado para aqueles por ser menor, por ter uma aparência diferente, ser zombado e criticado e escarnecido. Então, agora ele colocou um desejo, um objetivo em seu coração. Eu vou crescer. Eu vou me tornar alguém poderoso. Mesmo sendo pequeno, baixinho, gordinho, eu serei maior do que todos eles, em domínio, força e poder. E com isso em mente, aquele jovem se torna um homem e se vende a Roma. Ele se torna publicano e cresce ali até se tornar chefe dos cobradores de impostos. E então ele viu a grande oportunidade de se vingar daqueles que um dia zombaram dele. Ele passou a cobrar dobrado, triplicado, defraudar os seus irmãos nos impostos. E com isso ele amealhou riquezas, poder e domínio sobre outros. Agora eu imagino que na sua cidade, um dos mais ricos e poderosos, com certeza era ele. Aquele que tinha maior número de empregados era ele. E comandava uma rede de publicanos extorquindo agora os judeus, cobrando impostos para César, porém, dobrado, triplicado. Eu imagino ele tendo tudo aquilo que o seu coração almejasse, tudo aquilo que o dinheiro pudesse comprar, as melhores roupas, a melhor casa. Sim, Zaqueu tinha de tudo. Amigo dos escribas, amigo dos doutores da lei, íntimo dos poderosos. Agora aquele pequeno Zaqueu, com seu tamanho de 1,50 m, de 1,40 m a 1,50 m,
gordo, tinha domínio sobre outros. O dinheiro dá domínio. O poder exerce domínio sobre outros. Mas ainda existia uma necessidade maior. Alguma coisa dentro daquele homem não poderia preencher o seu vazio. E muito menos preencher a sua vontade de vingar daquele povo que tanto o humilhou. Mas Zaqueu não era um homem comum. Zaqueu, ele era conhecedor. Ele conhecia as Sagradas Escrituras. Sim, como um bom judeu, ele conhecia as Escrituras e também sabia que viria o Messias. E a fama de Zaqueu era grande. Todos o conheciam. Mas um nome também se tornava ascendente. O nome vinha crescendo entre as multidões. Um homem que curava a cegueira da visão. Um homem que destravava a boca dos mudos. Um nome capaz de dar audição a surdos. Um homem que comandava as tempestades e os ventos e eles o obedeciam. Um homem que batia de frente com os doutores da lei, com os escribas e com os fariseus e com o sistema religioso daquela época. Um homem que ressuscitava os mortos. Um homem que era acompanhado de 12 discípulos. E era acompanhado por uma grande multidão. E em cada local, em cada lugar, o nome que mais se ouvia era o nome de Jesus Cristo. E a curiosidade foi desperta no coração de Zaqueu. Ele queria conhecer que homem é esse. Que influência esse homem tem sobre tantas pessoas. Até o próprio Nicodemos foi ter com ele. José de Arimateia era íntimo dele. E isso despertou o interesse em Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jericó. Eita, Jericó. Cidade famosa no cenário bíblico. E Jesus em Jericó, indo passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Sim, Zaqueu residia ali. E era este um chefe dos publicanos. E era rico. Sim, Zaqueu tinha pessoas sobre os seus domínios. E Zaqueu era extremamente rico. Mas uma necessidade grande impulsionava Zaqueu. E procurava ver quem era Jesus. Ele tinha uma busca na sua alma. A sua alma clamava ansiosamente por conhecer a Jesus.
mas ele não podia. Ele era impedido de ver Jesus. Algo o impedia, como algo impede muitas pessoas nos dias atuais de ver Jesus. E o que te impede? O que tem impedido você de ter um encontro com Jesus? Não importa se você é rico, se você tem pessoas sobre o seu domínio, ou se você tem autoridade sobre outros, o que te impede? Voltando para Zaqueu, mas não podia por causa da multidão. Uma multidão impedia Zaqueu de chegar, de se aproximar de Cristo, de se aproximar do autor da vida, de se aproximar do Deus revelado em carne. Aquela multidão não permitia que ele tivesse acesso a Cristo. Ele não tinha como ter acesso à fonte que tudo é. A multidão o impedia. Existia de fato ali uma multidão física. Onde Jesus ia, um grande aglomerado de pessoas o seguia. E não eram poucas, eram muitas a multidão. Não obstante a isso, a multidão que mais impedia Zaqueu era a multidão que não se pode ver. Existe uma multidão te cercando, esta multidão espiritual, que faz divisão entre você e Deus. Os pecados. Não há um justo, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Essa multidão invisível também impedia Zaqueu de ver a Jesus. Talvez esta seja a multidão que hoje está impedindo você de ter um encontro com o autor e consumador da vida. A multidão dos seus pecados não confessados. A multidão dos seus pecados que te sufocam. A multidão dos seus pecados que torna você baixo, pequeno e de pequena estatura. O homem no pecado é baixo, é pequeno, está no pó. E isso impede o homem de chegar a Deus. Ou tenta impedir o pecado não confessado, faz divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado é uma grande muralha que precisa ser superada, transponível. Você tem que transpor esta muralha intransponível. Tem que torná-la transponível. Jogá-la por chão ou passar por cima dela. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Muitas vezes somos de pequena estatura diante da multidão que nos oprime. E tem muitas pessoas oprimidas. Tem muitas pessoas que, apesar de serem grandes,
neste mundo e nesse sistema no qual vivemos. Apesar de ser amigos do mundo, são inimigos de Deus. Tiago 4:4. E essas pessoas necessitam de uma atitude, um encontro com Cristo. E correndo adiante, aleluia, e Zaqueu correndo adiante da multidão, ele teve essa atitude de correr adiante, subiu a um sicômodo ou a uma figueira brava para ouvir. Agora você imagine que atitude ridícula, aparentemente, na perspectiva humana. Um homem do nível de Zaqueu, culto, poderoso, influente, correndo na frente de uma multidão. E agora esse pequeno, gordinho e baixinho sobe em cima de uma alta figueira e fica ali. E todo mundo olha, é o Zaqueuzinho. É o senhor Zaqueu, o baixinho, gordinho, correndo desesperado na frente. O que ele está querendo? E agora subindo numa árvore, numa figueira. E eu imagino que cena. Imagine aí o gostosão da sua cidade, aquele que se gaba de ser o manda-chuva, aquele que tem poder sobre outros, aquele que é poderoso, correndo na frente de uma multidão e subindo em cima de uma árvore para ver alguém. Aparentemente é ridículo, mas Zaqueu estava certo no que estava fazendo. E está lá Zaqueu, enquanto todo mundo olhando, olha Zaqueu. Aí, meus amados, porque ele sabia que Jesus havia de passar por ali, ele antecipou. Era a rota na qual o mestre ia passar. Era na rota ao qual o Senhor dos Senhores ia passar. Não tinha outro caminho para que Cristo passasse. E ele lá em cima, vem Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, quando Jesus chegou e deparou com Zaqueu ali em cima. Aleluia! Uma coisa me chama a atenção. Olhando para cima, Jesus olhou para cima. Agora o próprio Senhor, aquele em quem todas as coisas foram criadas, indiferente de muitos que olhavam para baixo para ver Zaqueu com sua pequena estatura, Jesus Cristo olha para cima e levanta a cabeça maravilhado, porque viu a fé daquele homem, viu a necessidade e a busca de Zaqueu e percebeu o clamor de sua alma. Viu-o e disse, Jesus ouviu, aleluia. Jesus ouviu e disse, Zaqueu, o chamou pelo nome, Zaqueu, Zaqueu,
Zaqueu, desça depressa, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Interessantíssimo. Não foi Zaqueu quem o convidou, mas Jesus se ofereceu. Jesus se convidou a pousar, a descansar na casa de Zaqueu. Aleluia! E o interessante, o gostoso desta passagem, prestem atenção. E, apressando-se, Zaqueu se apressou em descer, desceu depressa da árvore. Zaqueu estava maravilhado com a visão, ele queria conhecer a Jesus. Ele queria saber quem era o mestre. Ele queria saber quem era o Senhor. E apressou em descer. E agora desceu depressa. Preste atenção. E o recebeu gostoso. Aleluia! Zaqueu desceu depressa da árvore e recebeu a Jesus com alegria tremenda. Com certeza deve ter dado um abraço no mestre bem gostoso, ou tratado com uma reverência enorme. E com alegria que transpunha, que vinha de dentro para fora, a ponto de Lucas deixar escrito desta forma maravilhosa: ele desceu depressa e o recebeu gostoso, com grande alegria, com grande satisfação, o recebeu de verdade. Diferente de muitos que nós vemos hoje, que dizem ter recebido Jesus em sua vida, mas não tem alegria, mas não tem humildade, não transmite a paz que Cristo transmite aos outros, se colocam sobre os demais, usam a Escritura para subjugar as pessoas. É porque são religiosos, fazem parte de um sistema promíscuo, mentiroso e enganador, e usam as sagradas escrituras para manter o povo cativo desse sistema religioso. É porque nunca receberam a Jesus de uma forma gostosa em sua vida, de uma forma pura e verdadeira. Estão sistematizados na religião fundada por Martim Lutero. São discípulos de Constantino, Agostinho e Martinho Lutero. E Martinho Lutero não de Cristo. Agora, Zaqueu desce e o recebeu gostoso. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando, disse: desça, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Conforme já disse, Zaqueu desceu e o recebeu gostoso. E, vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
há sempre aqueles que se levantam. Há sempre aqueles que irão se levantar contra uma pessoa que decide verdadeiramente receber Jesus em sua vida, em seu coração. E eles começaram a murmurar: ele vai entrar na casa de um pecador. Ele vai ser hóspede de um homem promíscuo. Ele vai se hospedar na casa de aquele que extorque os outros.